Tem, né, pessoal? É assim, né? Eu não sei mexer ainda nesses botõezinhos aí, mas agora já bloqueei lá qualquer ligação. Então, como eu estava falando, vamos lá então novamente, né? Bom dia! Muito bem, você está aqui na MEC Terapias, eu sou Liz Inconde, terapeuta holística, e hoje nós vamos falar nós estamos aqui, né, no programa As Fases de um Terapeuta. Então, nós iniciamos a semana passada, é toda segunda-feira às 9 da manhã, correto? E a semana passada a gente teve aí a Simone Santos e hoje nós temos mais uma Simone também. Vai falar para vocês aí as questões aí dos desafios da terapia, dos terapeutas, não é da terapia, dos terapeutas. Então, ela já chegou, aí a gente vai convidá-la aqui para entrar junto conosco. Vamos aí aguardar. Aí ela tá chegando. Dia. Virar a câmera. Aí, muito bem. Bom dia, minha querida. Tudo bom? Tudo ótimo. E você, como é que tá? Tudo ótimo também, graças a Deus, tudo em ordem, Que não é? Então, assim, muita gratidão de você ter aceito o meu pedido, correto? E, assim, é novo aqui o nosso programa, você é a segunda pessoa, né, que está aqui conosco. E, assim, as fases de um terapeuta. Então, assim, os desafios, né, que a gente passa para que a gente possa fazer com que as pessoas entendam que terapia não é bruxaria, que terapia, que independente da sua crença religiosa, ela não vai te trazer nenhum tipo de mal, pelo contrário, né? Ela vai auxiliar você a encontrar o caminho do equilíbrio, da serenidade, correto? Então, hoje tem o nome de terapia, mas se a gente for olhar aí a humanidade, a evolução da humanidade, lá na antiguidade, né? Nós já tínhamos essa conexão direta com a natureza, correto? Então, assim, as curas eram feitas através das ervas, eram feitas através de até posicionar, posição de mãos, não é? E Jesus Cristo também veio nos ensinar lá, né, a questão da cura quântica, correto? E ele sempre falou, né, podeis fazer tudo o que faço e muito mais. Então, aí nós temos um caminho de preconceitos, correto? Então, assim, tudo que é novo dá medo, não é? Mas hoje a gente já não é mais queimada na fogueira, como os bruxos e bruxas também numa fase aí, da humanidade, não é? Então, como é que fala? Hoje o negócio está complicado. Se apresenta, tá? se apresenta, diga para nós como foi que você chegou no caminho terapêutico e o que ele faz na sua vida. Ótimo. Meu nome é Simone Costa, sou terapeuta especialista em terapia de reprocessamento generativo e analista corporal e também sou aromaterapeuta. Então, eu iniciei aí no caminho das terapias pela aromaterapia, porque até hoje eu trabalho com cosméticos naturais e aí eu queria muito levar algo para as pessoas que realmente fosse transformador. Eu não queria levar algo que fosse igual a gente encontra no supermercado, né? Que tu vai lá, pega, não. Eu queria levar algo que, além de cuidar da beleza, ele também cuidasse da parte ali da saúde, né, das pessoas. E aí foi quando eu comecei a desenvolver os cosméticos naturais, né? E aí eu fui estudar sobre tudo isso para poder desenvolver. E aí eu descobri a aromaterapia e fiquei completamente apaixonada pelo poder dessa técnica, né? Porque ali na aromaterapia a gente consegue diminuir a ansiedade, a gente consegue tratar depressões, né? A gente consegue tratar infinitas doenças, tanto de pele quanto das nossas emoções, né? E aí eu comecei, né, ali aplicando. Na época, a minha mãe estava já com depressão, né?
E aí eu comecei a aplicar essas técnicas na minha mãe, estava vendo o resultado, né? Tava tudo muito ótimo. Só que eu sentia que ela precisava de algo mais. Então eu entrei no mundo da terapia por causa da minha mãe. Porque a minha mãe, ela é uma pessoa assim extremamente feliz, sempre foi uma pessoa, sabe, com a energia. Nossa, ela faz amizade com todo mundo. Imagine aquela pessoa alegre que faz amizade até na fila do banco. É a minha mãe. Onde ela chega, ela faz festa. E ver a minha mãe deitada numa cama, sem ânimo pra nada, acabou comigo, né? E aí eu trouxe ela para morar comigo, para ficar mais próxima de mim e eu poder cuidar dela, né? E aí, nesse período, eu fiquei perguntando a Deus o que, que eu podia fazer para ajudá-la, né? E aí foi quando eu descobri as terapias e comecei a estudar e, né, continuava aplicando aí a aromaterapia nela. E foi quando eu descobri a terapia de reprocessamento generativo, né? Decidi estudar um pouco mais dessa técnica, fiz a minha formação, depois fiz a minha formação em analista corporal também, e hoje eu atendo as duas especialidades. Tratei minha mãe, ela teve resultados tão incríveis que ela foi morar sozinha de novo, foi embora para casa dela, né? Porque quando ela estava mal, ela ficava ali numa cama, né? E ela não tinha ânimo para nada. Então era eu e meu pai que fazia tudo para ela. Quando ela ficou boa, a energia dela voltou. Toda aquela energia que estava ali, né, presa, que realmente você vê um passarinho preso, né? É isso que você vê quando a pessoa está com depressão. E aí, aquela energia dela voltou, né? Ela voltou a ser aquela mulher que ela era. E aí ela virou para mim e falou assim: minha filha, eu tô boa, eu quero voltar para minha casa. E eu super apoiei, fiquei com o coraçãozinho apertado, né? Porque já tinha acostumado com ela aqui comigo. E ela voltou para casa dela. E aí eu comecei né, ofertar esse meu trabalho para outras pessoas. E essas pessoas começaram a ter resultados também. Né? Então, assim, a parte mais incrível de nós terapeutas é ver o resultado do nosso cliente. Nós nos enchemos assim de uma energia tão maravilhosa. Nossa, eu fico tão realizada quando eles me mandam os depoimentos falando dos resultados, né? Olha, eu não dormi, agora eu tô dormindo. E fazia tantos anos que eu não sabia o que era deitar e dormir a noite toda. E hoje eu consigo dormir sem medicação. Outras pessoas que não tinham paciência com os filhos, né? Mães aí de primeira viagem que não tinha paciência com os filhos, e aí quando você começa o tratamento, ela começa a entender os motivos, né, pelos quais ela não tinha essa paciência, ela começa a replicar ali aquilo tudo que ela viveu com a mãe, né? Ela começa a replicar nos filhos sem saber que aquilo é bom ou ruim, né? Então, essa descoberta na minha vida da terapia tem sido transformador para mim, né? Porque eu tive que passar pela terapia. Quando eu entrei nesse mundo da terapia, eu falei, não, eu não preciso de terapia. Eu não preciso. E aí eu comecei a olhar lá para dentro de mim, eu falei, eu preciso, né? E aí lá dentro da minha formação, a gente passa primeiro né, reprocessamento pela gente, para quando você está curada, você vai curar o outro, né? Então eu passei por todo esse processo e depois que eu passei pelo meu processo, passo até hoje, né? Porque a gente não para ali, a gente continua fazendo essa terapia na gente mesmo. E aí eu fui levar isso tudo para a vida das outras pessoas e tem sido assim, nossa, muito realizador. Muito, muito, muito. É tudo que eu sempre quis. O meu sonho sempre quis, eu sempre quis ajudar pessoas. Então, eu me formei em assistência social, né? Justamente por isso, porque eu queria ajudar pessoas. E só que eu não estava sendo realizado o suficiente, né? No serviço social. Eu queria algo mais. Eu sempre acreditei que podia ser algo mais, né? E aí foi quando eu descobri a aromaterapia e agora com essas terapias incríveis tem sido assim uma realização imensa, imensa. Nossa, é sensacional. Você como terapeuta, você também
deve sentir essa mesma energia, essa mesma realização pessoal, né? E a realização com o divino, porque é realmente um dom, né? É um dom de Deus. Cuidar do outro, né? Levar essa saúde para o outro. Então, a terapia holística, ela tem a diferença da medicina tradicional para a medicina alternativa, que são as terapias, né? A medicina tradicional, as pessoas estudam o corpo humano, mas exatamente elas não têm o desafio naquela parte que ela está estudando, né? Ela não tem essa necessidade de passar pela dor do desafio, do aprendizado, do conhecimento, né? E a medicina alternativa, as terapias holísticas, elas têm esse diferencial que você acabou de falar. Quando a gente vai estudar uma terapia, é uma prática holística, a primeira pessoa a ser transformada, né, movimentada, é a própria pessoa que está estudando. Porque daí a gente sempre vai com o copo cheio, né? Não, eu vou porque eu vou ensinar, porque eu vou curar, porque eu vou fazer, mas eu não preciso, porque eu sou linda, maravilhosa, sou uma pessoa, nossa, é incrível, ajudo todo mundo, sou muito boa e tiriri, tiriri, né? Então, e aí a terapia mostra que você é tudo isso, mas, não é? Mas tem algumas coisas que você precisa desapegar, correto? Que você não está olhando, né? Que são as nossas sombras, que a gente deixa elas lá bem escondidinhas, lá bem presas, que a gente não quer ver. Então, eu dentro dessa meditação, da terapia, eu estou nesse caminho para fazer 10 anos agora, eu tenho me curado incrivelmente de coisas que eu jamais imaginei que eu pudesse ter vivenciado. Correto? Eu também. E aí, o que acontece? O ano passado, de 2022, eu passei por duas limpezas muito fortes e nas duas vezes eu achei que eu fosse morrer verdadeiramente. E assim, a Simone Santos, que mora aqui na minha cidade, aqui no Socorro, enfim. Liz, eu acho Oi. que o teu áudio sem o fone estava melhor. É? É porque então eu evito, né? Ah, Mas tá. tudo bem. É porque estava com chiadinho, estava dando interferência. Agora melhorou. Então, aí o que acontece? Depois dessa transformação, né, dessa eliminação dessas duas crenças que eu estava trazendo, eu comecei a meditar essa questão do caminho terapêutico. O que aconteceu comigo todos esses 10 anos? Né? Então, eu liberei isso, aquilo, né? Então, o porquê ser terapeuta? Né? As fases de um terapeuta. Por quê? Porque, assim, existe uma doutrina que diz, se você não vai pelo amor, você vai pela dor. Então, você vai pela necessidade de se curar de um desafio. A terapia holística, ela traz essa questão também. Então, assim, nossa, eu tenho um desejo muito forte de ajudar as outras pessoas. Então, no meu caso, eu já tenho uma associação aí essa semana fez 23 anos de ajudar pessoas e tal, mas no meu caso foi para me salvar mesmo, né? Agora, no seu, por exemplo, você já foi para ajudar a sua mãe. Só que aí você entendeu que, mesmo você chegando lá de copo cheio, você entendeu que você precisava também desse equilíbrio, né? Daí, as fases de um terapeuta, né? Conta para nós como é que foi essa questão quando você descobriu que, apesar de você ter ido por uma intenção, você identificou que a questão era com você. Então, quando eu comecei a fazer os meus atendimentos, né, muitas dores dos meus clientes refletiam em mim. Eu começava a sentir aquela dor no meu corpo. E eu começava a me perguntar por quê. Por que aquilo estava
doendo tanto. Então, assim, eu fazia o atendimento e aquilo ficava ali, né? Como se, sabe? Como remoendo mesmo, né? E aquilo me fazia mal. E aí, aí foi quando eu vi que eu precisava, que a dor do meu cliente, ela estava sendo a minha dor. Eu estava sentindo essa dor, porque essa dor também estava dentro de mim, né? Então, por exemplo, a dor do abandono que muita gente tem. Quando nós fazíamos o trabalho dessa dor, eu sentia essa dor. Eu depois do atendimento, eu começava a me sentir mal, eu começava a me sentir, sabe? Mesmo a gente sabendo ali do nosso trabalho, do nosso papel, que a gente não deve, né? O que a gente deve, o que a gente não deve. Mesmo eu sabendo de tudo isso, eu me conectava com a dor do meu cliente, porque eu tinha a mesma dor. E aí foi quando eu vi que para eu ajudar o meu cliente, eu precisava primeiro me livrar das minhas dores. Eu precisava ficar livre das minhas dores, para que eu pudesse ser 100% para o meu cliente, né? E aí foi quando eu busquei fazer o meu autorreprocessamento, né? Que dentro da minha técnica é um reprocessamento mental. E ali eu fiz todo o trabalho, né? Comecei a me livrar das minhas dores emocionais da minha infância, que me travavam. Eu descobri o porquê que lá no meu negócio de artesanato eu ficava travada, né, na minha vida, porque eu fiz faculdade, mas eu não quis exercer. Eu fui para o artesanato, que foi o que sempre, sabe, eu tive. Os olhos brilham, né? Os olhos sempre brilham para aquilo. E aí eu vi que eu tinha dificuldades financeiras, por exemplo, né? Dentro do meu trabalho, era a maior dificuldade que eu tinha. Eu sempre fui muito habilidosa, sempre fiz com maestria o meu trabalho, mas na hora do dinheiro eu travava. O dinheiro vinha, mas ele não ficava, ele ia embora, ele ia embora. E eu ficava me perguntando por quê, né? Por que que ele vem e vai embora assim, né? E quando eu recebia um montante de dinheiro, né, que eu falava, nossa, esse mês foi maravilhoso, esse mês foi incrível, aparecia uma dificuldade para ter que gastar aquele dinheiro. E aí a gente começa a se perguntar, mas, né, mas como assim? Né? E você vai ficando frustrada realmente, porque você trabalha, você faz o que tem que ser feito, mas chega uma hora ali que você trava, você fica travado. E você não entende por quê. E aí, quando eu comecei a fazer, né, o trabalho em mim, o reprocessamento em mim, eu fui vendo o porquê dessas dificuldades. Eu fui vendo o porquê que eu ficava travada. Eu era muito cheia de crenças limitadoras. Muito, muito. Crenças que eu trouxe lá dos meus pais. E que, né, meus pais estão limpando as deles agora, com 70 anos de idade, né? Então, assim, não é tarde, nunca é tarde para a gente se libertar de tudo isso, né? E aí essas crenças acabavam que me segurava, né? Eu não conseguia evoluir no meu negócio. Tinha tudo para dar certo, mas chegava ali, por exemplo, eu atingia um faturamento, não passava daquilo. E o que eu atingia ia embora, né? E aí foi quando eu falei, não, tem alguma coisa de errado. E aí quando eu fui fazendo o reprocessamento, eu fui vendo aonde que estavam as dificuldades em mim, que eram nas minhas crenças limitadoras. E aí quando eu fui limpando todas essas crenças, né? Quando eu fui me livrando de todas elas, é como se realmente você tirasse uma venda dos seus olhos e você começasse a olhar para o teu negócio com outros olhos. E aí as coisas começam a acontecer. As coisas começam a acontecer, as coisas começam a chegar e você se surpreende. Você se surpreende, porque é realmente como se você estivesse ali, dentro ali né, de uma redoma, e nada consegue entrar e nem sair. Você está ali presa. Né? E quando você se livra de tudo isso, abre tudo. Amplia a visão. Né? Você consegue enxergar muito mais longe. Né? Uma crença que eu acreditava é que para você conseguir prosperar, conseguir fazer o teu negócio dar certo, você tinha que ter dinheiro. Porque sem dinheiro... E eu falava isso, eu verbalizava isso, né? Ah, mas empreender sem dinheiro é muito difícil, né?
a gente precisa ter ali um dinheiro para começar, um dinheiro bom para começar. E aí eu olhava para a história do Silvio Santos, todos os, né, essas histórias dessas grandes pessoas que estão aí hoje lá em cima, elas não começaram. Elas não começaram com muito dinheiro, né? E aí era onde dava aquela, sabe, aquela marretada em mim, que eu falava assim, não, mas eles não começaram com muito dinheiro e eles conseguiram. E por que é que eu não estou conseguindo, né? Então, o que me alimentava realmente era todas as minhas dores emocionais, eram todas as minhas crenças limitadoras. Tudo isso me segurava, me prendia e não me permitia avançar. E hoje, depois da terapia que eu fiz, depois do meu tratamento, hoje eu consegui me libertar de tudo isso e hoje eu consigo ter uma outra visão do meu negócio. Hoje eu continuo fazendo, né, o meu trabalho, porque eu ainda estou fazendo uma transição, né? Eu estou saindo lá de um lugar que me trouxe muita felicidade, que eu costumo dizer que me sustentou por muitos anos, né? Então eu tenho muito orgulho do que eu faço, né? E estou fazendo essa transição para a terapia, né? Faço os meus atendimentos e continuo fazendo aí o meu trabalho de cosméticos naturais, né? Mas, assim, é uma realização muito grande quando você consegue enxergar. O que está te impedindo? O que está te prendendo? Por que você não consegue evoluir? Quando você tem essas respostas, nossa, as coisas começam a fluir. As coisas começam... E detalhe, elas começam a fluir de forma natural, sem aquele peso. Sem, ó, porque assim, eu tinha uma crença que ela me travava tanto que era, todo mundo que tem dinheiro é ruim, dinheiro é sujo, né? Eu ouvia isso dentro da minha casa. E quando eu me casei, nossa, eu tinha um conflito muito grande com meu marido, porque ele não tinha essa crença. A crença, isso não existia para ele, e existia para mim. E aí nós batia de frente, né? Porque eu falava para ele, né? Ah, mas esse povo que tem dinheiro é muito orgulhoso, eles querem pisar em cima de todo mundo. E ele olhava para mim, não, não é assim. Ele tentava me mostrar, mas para você ter uma ideia, quando tu tá cheio de dor emocional, cheio de crenças limitadoras, o outro vai te falar e vai ser ofensivo para você. Eu me senti ofendida quando ele me falava que não, que isso era coisa da minha cabeça. Nossa, eu me sentia muito ofendida. Hoje a gente ri, né? Eu sento com ele, a gente conversa, a gente ri, porque hoje eu não tenho mais essa crença. E essa crença, ela era muito forte na minha vida. E dentro da minha família. E dentro da minha família. Ela era muito forte, né? Porque o meu pai, ele trabalhou muitos anos para fazendeiros. E o fazendeiro, né? Os fazendeiros que ele deu sorte ou azar, né? Para poder trabalhar com eles realmente eram rudes, sabe? Eles realmente. Então ele passou isso pra gente. Então, a criança, o que ela faz? Ela generaliza, né? Ela generaliza. E eu generalizei para minha vida de que toda pessoa rica era ruim. Ela humilhava, né? Ela maltratava as pessoas. Então, assim, eu tinha isso muito impregnado na minha alma. E quando eu arranquei isso, foi incrível. Foi assim, como se eu estivesse tirando realmente um peso das minhas costas. Eu poder saber que eu posso prosperar. Eu saber que eu posso ter uma vida melhor. Sem culpa, porque eu me sentia culpada. Eu não queria. Eu tinha que trabalhar para me sustentar, porque a própria palavra de Deus diz isso, né? Que a gente tem que trabalhar para se autossustentar. Aquele que não trabalha não merece comer, né? Assim que diz. Então, eu sabia que eu tinha que trabalhar, mas eu achava que eu só tinha que ter o necessário. Sabe quando tu fala assim, não, só o necessário para mim ter, para mim e para minha família já tá bom, né? Então eu só queria o necessário e era só o que eu tinha, o necessário. É por isso que quando eu recebia um pouquinho a mais, travava, não subia. A régua não subia.
Porque o meu pote era só até aqui, né? Então, as crenças estavam tudo aqui, ó, impedindo eu de crescer, as crenças limitadoras estavam impedindo, né, de eu ter uma visão de que eu podia, né, viver da minha arte, viver do que eu amava. Então, assim, eu sei que está aí cheio de mulheres, porque hoje em dia tem muitas mulheres empreendendo, né? Muitas mulheres que decidiram aí empreender. E elas estão com a mesma trava. Ou até mais, né? Todas travadas, todas sem conseguir fazer o negócio prosperar. Nós aqui na terapia tem um monte de terapeuta travada. Um monte. Que ainda não conseguiu enxergar que foi o que você falou. Que o copo está cheio, ela precisa esvaziar esse copo. Ela precisa olhar para ela. Eu também preciso de ajuda. Eu não sou superior a ninguém. Eu não sou superior à dor do meu cliente, né? E aí, quando você traz isso para a sua vida, você se cura daquilo e a sua vida começa a fluir, né? Ela começa a ter uma fluidez que você nem imaginava que tivesse, que você podia ter na vida. Então, é exatamente isso. Eu aqui, dentro do meu programa, tanto aqui da MEC Terapias como lá na Lise Conte, Bem-vindo ao Clube, eu não falo sobre religião, né? Crença religiosa, né? Eu passei por várias religiões, filosofias, doutrinas, enfim, conheço, né, algumas coisas. O que me facilita é conversar com as pessoas com as palavras que elas conhecem, que você acaba não ofendendo, correto? Mas Jesus Cristo, eu sigo os conceitos de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o que ele veio nos trazer, não é? Vós podeis fazer tudo o que faço e muito mais, correto? Sem culpa, sem julgamento, né? Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra, correto? E aquela questão, vão curar o mundo através do seu exemplo. Então, assim, eu preciso me curar. Eu preciso sentir a dor da transformação. Eu preciso me perdoar e não trazer essa energia de sentimento de traição. Ah, a minha família sempre foi assim, ah, minha família me ensinou isso, ah, os padrões são dessa forma, eu não concordo, mas se eu não fizer igual, eu sou um traidor do sistema, né? Então, aí a mulher, principalmente, né? Nós estamos aqui no mês da mulher, não é? Agora, essa semana mesmo, né? Tem aí o Dia da Mulher. Nós temos mais crenças ainda do que os homens. Porque essa crença de que o rico é sujo, o rico não presta, isso é uma crença tanto de mulher como de homem, não é? A crença de que eu não sou merecedor, de que se eu mudar o sistema eu vou trair o meu sistema familiar, também é de homem e de mulher. Mas a mulher, além de tudo isso, né? Nós somos a mais, né? Sempre a mais. E aí nós temos isso a mais também, né? De que a mulher não tem direito de se posicionar, de ser empreendedora, de ser líder da sua vida. Ela tem sempre que estar dependendo, né? De um marido, de um pai, de um filho, de um sistema, enfim, né? Nós temos isso arrastado aí nos nossos ombros, carregado nos nossos ombros. E lá na época, né, que houve essa revolução lá, o dia, né, 8 de março, muitas mulheres morreram por conta dessa questão de ter essa liberdade do poder da sua vida, correto? Então, tudo isso nós temos. E acreditem ou não, isso limita a nossa vida. Por isso que acontece, às vezes, da gente planejar, né? Então, assim, eu sou coach, então você está no ponto A, você vai planejar o seu ponto B, passo a passo ali na caminhada, e você não alcança os seus objetivos, você procrastina, e aí vem a frustração, e aí você não consegue ter a disciplina, e você não alcança. Mas por quê? Por conta de todas essas limitações, todas essas crenças ilusórias, equivocadas,
necessárias lá atrás, mas que hoje não fazem parte da nossa vida, correto? E essa questão também de se posicionar. Nós temos limites porque a gente acredita nesses limites. A gente tem limite porque a gente acredita. É como você disse, o momento que eu não acreditar, que eu conseguir me liberar disso, entendeu? Eu me torno mais livre a cada dia que eu libero uma crença limitante, equivocada e ilusória, né? Eu gosto muito de filme. Eu trago, inclusive, nos meus tratamentos, as pessoas assistirem filmes, né? Porque você visualiza de uma forma mais forte, né? Existe um filme antigo chamado Duas Vidas. Ele mostra exatamente o que a gente fala. Então, houve lá a construção de um trauma numa criança de 9 anos de idade, que arrastou, e aí um homem de 50 anos, certo? O filme para nele de 50 anos. Então, assim, uma pessoa muito bem-sucedida financeiramente, mas não consegue se relacionar com o mundo, com pessoas, com o mundo, enfim, né? E aí o filme mostra a questão do trauma lá dos 9 anos de idade, não é? Então, assim, aí vamos falar dos terapeutas. Então, como eu falei, né? Dentro da meditação do que aconteceu comigo ano passado até agora, eu entendi que o terapeuta, quando ele decide ser terapeuta, porque a gente vem de outras profissões, né? Então, quando a gente decide ser terapeuta, ele é um chamado divino, porque tá lá nas escrituras, né? As pessoas são escolhidas, não sou eu que escolho, eu sou escolhida. Qual é a minha função? A minha função é me abrir para a espiritualidade de uma forma sem limites, sem crenças, né? É a mesma coisa quando você vai lá na sua religião, você comunga, você fala com o pastor, você recebe uma bênção, você assiste uma palestra, mas aí quando você sai do templo, quando você sai da igreja, você deixa lá a bênção recebida. Porque daí você já discute com a pessoa que não deixou espaço para você tirar o carro, aí você já vai juntar com a outra pessoa na calçada, já vai falar mal do vizinho, e aí já vai comentar da roupa que a pessoa estava lá na missa. Então, assim, você recebeu a bênção, mas deixou lá na igreja. Você não trouxe para sua vida. Então, nós somos escolhidos através da nossa escolha de servir, de mudar, de transformar, de ser o exemplo que Jesus falou tanto e fala, né, para nós, certo? Que ame a seu próximo como a si mesmo. Então, sempre primeiro eu tenho que saber quem eu sou, eu tenho que me conhecer, eu tenho que me liberar dessas crenças sem culpa nem julgamento, porque cada fase da humanidade existe uma regra social, existe um padrão familiar que naquela época era super natural e que hoje, para nós, não tem nenhum tipo de resultado positivo. Correto? E eu tenho que entender que o ser humano, ele faz o seu melhor sempre com a verdade que ele tem dentro dele. Né? Então, assim, a minha verdade ela é individual. Eu faço as minhas ações através da minha verdade. Você faz as suas ações através da sua verdade. Correto? Então, assim, quando existe essa abertura verdadeira do autoconhecimento, da caminhada para a maturidade espiritual, o universo, ele mexe os pauzinhos. Mas você continua com os ouvidos trancados, o que ele faz? Ele traz pessoas na sua vida para que você possa ver como aconteceu com você. Você vai tratar uma pessoa, só que a dor daquela pessoa te incomoda. Por que ela te incomoda? Porque ela é um espírito
espelho. Você tem que tratar aquela dor em você, para que você se torne mais livre, para você poder ser um exemplo de transformação e a pessoa olhar para você e falar: nossa, você está sempre sorrindo, você está sempre feliz, a vida para você é maravilhosa, eu quero o que você tem, né? Também. Não é assim? Fala um pouquinho para nós sobre isso. É isso mesmo. Você mencionou aí do filme, né? E muitas vezes as pessoas assistem a determinados filmes, tem pessoas que se emocionam demais e tem pessoas que não se emocionam com aquela situação que está passando, né? E a resposta é justamente aí. Porque aquela pessoa que se emociona tanto, a dor dela é a mesma do personagem do filme. Ela se conecta com a dor do outro, né? Então, eu percebi isso depois que eu fiz o meu tratamento. Nossa, eu tinha filmes que eu chorava, sabe? Que era muito difícil assistir. E depois que eu fui tratada, eu voltei a assistir o mesmo filme e eu não me emocionava mais. Então, não é porque você deixou de ser sensível, é porque aquela dor não é mais sua. Você não tem mais ela. Ela é do outro. E aí você começa a olhar para o outro assim, ó, ele precisa se livrar dessa dor, né? Mas quando tu também tá com a dor, tu se conecta com a dor do outro. E aí vai os dois chorar junto, né? Vai os dois chorar junto, porque é a mesma dor. Então, a gente carrega, sim, muitos traumas, né, da nossa infância. A gente carrega dores emocionais, crenças limitadoras e um monte de coisas. Quando nós chegamos na nossa fase adulta, você toca a vida para frente. E ali você vai desenvolvendo ansiedade, né? Você acha que é normal, principalmente aquelas mulheres que são muito ativas, né? Então, elas quer fazer mil e uma coisa ao mesmo tempo, ela começa a esquecer das coisas, no meio do dia ela tá ofegante, mas ela acha que é normal, porque realmente aquilo já ficou normal na vida daquela mulher, né? Mas ela não sabe que ali ela tá carregando um monte de dores emocionais, né? Que vão influenciar, que nem você falou, né? No olhar dela para o outro, nas decisões que ela tem que tomar, isso tudo influencia. Tudo influencia. Essa nossa vivência lá atrás não fica lá atrás, ela acompanha a gente, né? E se você não trabalhar tudo isso aqui, uma hora vai ter o preço. Você vai ter que pagar o preço disso, né? Então, por isso que eu atendo muitas mulheres já acima dos 50 anos, e quando eu começo o meu trabalho, elas falam assim, nossa, mas isso já tem tantos anos, e ainda tá aqui. Eu falei, tá. E é como se fosse uma teia de aranha, né? Uma coisa vai se conectando à outra, uma coisa vai se conectando à outra. E ali vira um negócio gigantesco, né? E aí, se você não vai lá na raiz desse problema, se você não trabalha essa raiz, realmente a pessoa vai ter problemas muito sérios, principalmente problemas de abuso na infância. Abuso sexual na infância é uma coisa assim que eu costumo dizer que você entra na santidade da criança, né? Você tira isso dela. Então, essa mulher, ela carrega aquela sensação de que foi violada, né? E isso acaba, uma hora vai chegar. Infelizmente, uma hora essa mulher vai ter, mulher ou homem, que homens também são abusados, né? Vai ter que pagar essa conta. E essa conta, ela vem muito cara. Ela vem muito cara. Eu trato muitas mulheres que foram abusadas na infância. E elas nem imaginavam que o que estava travando a vida delas tinha sido esse abuso. Elas nem imaginavam que o que levou elas à depressão foi esse abuso. Então, para você ter uma ideia, né? Nós temos essa ideia, porque a gente trabalha com isso, né? Que quando a gente limpa essas feridas, não tem como a pessoa não evoluir. Até porque nós somos, Deus colocou nós aqui, porque nós somos seres evolutivos, nós estamos aqui para evoluir, não fomos feitos que nem uma pedra, que tu põe lá e ela fica lá o resto da vida. Não.
A gente está aqui para crescer, a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para ajudar o próximo, a gente está aqui para interagir. Tem pessoas que são, que foram, né? Que gostavam de se relacionar, que gostavam de gente, que gostava, hoje não gosta mais. Mas como assim? Do nada ela não gosta mais de gente. Ah, mas eu não quero mais saber de gente, trabalhar com gente dá muito trabalho. Essa pessoa está cheia de trauma. Está cheia de traumas. Traumas que estão repelindo o ser humano, que é ela mesma. E muitas vezes ela mesma não se aceita. E aí aceitar o outro é muito difícil, né? Ela não consegue olhar para ela, olhar para o outro é muito difícil. Então, quando a gente se libera de tudo isso, né? Eu gosto muito dessa frase que eu ouvi na tua live, que você fala do esvaziar o copo, né? Quando a gente esvazia esse copo, a vida fica mais leve, ela fica mais fluida, né? Fica muito mais fácil. E nós, como terapeutas, nós precisamos sim ser fluidas, ser leve, para levar essa leveza para o nosso cliente, levar o melhor atendimento, porque é isso que eles merecem, o melhor atendimento. E levar essa cura que a gente experimentou em nós, né? Porque é muito bom falar daquilo que você experimentou. É muito bom, é muito bom. É muito bom porque tu tá vendo a dor do outro e tu sabe que ele vai se livrar porque você se livrou. Você sabe que ele vai sair daquela cama porque você saiu. Quantas terapeutas aí, né, não começam nessa vida de terapia por ela mesma, porque ela estava cheia de dor, ela estava cheia, né? Então ela decidiu ir mais além e aí ela consegue se curar e ela fica tão realizada com isso que ela quer levar para o outro também, né? E ali ela começa a fazer essa diferença na vida do outro. Isso é incrível, é maravilhoso, né? É, é aquela sensação que eu digo assim, ó, que como artesã por muitos anos, você faz uma peça, né? Aqui eu tenho uma amiga artesã que está aqui ao vivo com a gente, né? Que ela faz peças infantis lindas. Então, quando a gente faz a peça, né? Você coloca muito amor naquilo. Você faz ela manualmente, né? Então, é realmente uma obra de arte. E quando você entrega isso para o teu cliente, nossa, é maravilhoso. É maravilhoso quando o cliente olha, nossa, mas ficou lindo, ficou do jeitinho que eu queria. Essa sensação é muito boa. E é essa sensação que nós sentimos também aqui na terapia. Do cliente virar para você e falar assim, ó, nossa, eu não conseguia dormir. E agora eu tô dormindo a noite toda. Porque mulher, tu imagina o que é um ser humano não conseguir dormir. Se a gente não dorme, é difícil, né? É difícil você ter serenidade no outro dia, disposição. É difícil, né? Então, é um dos fatores que mais atrapalhavam a maioria das clientes idosas que chegaram para mim, não conseguiam dormir sem medicação, e elas viram para mim, hoje eu consigo dormir. Hoje eu consigo dormir o dia, eu consigo dormir a noite toda e ainda durmo de dia. Nossa, isso é maravilhoso. É maravilhoso ouvir isso, né? É transformador. Transforma a vida do outro e mais ainda a nossa de terapeuta, né? Então, querida, o nosso bate-papo é assim, eu adoro assim o bate-papo, né? Mas o relógio anda, né? Então, assim, a gente está aí com 10 minutinhos só para finalizar a nossa live, né? Sou extremamente grata por você ter vindo. Estou muito grata também às pessoas que estavam aqui com a gente, estão aqui com a gente ao vivo, né? E você que vai nos assistir posteriormente. Então, veja bem, você não está sozinho. Nós estamos aqui justamente para evoluir o nosso ser verdadeiro, o nosso ser espiritual, porque nós somos seres espirituais, nós somos filhos de Deus, nós somos seres de luz, nós somos seres infinitos. Acredite você ou não, mas isso é o que nós somos. E nós estamos como seres humanos para poder sentir a dor, porque o nosso corpo físico,
ele é a nossa ferramenta de transformação. Se você não sentir a dor, você não consegue transformar, porque você não sabe que você tem ela. Hoje existem infinitas pessoas que sofrem sem saber que estão sofrendo, porque acreditam que é natural passar por aquilo, por aquela vida dependente, por aquela vida limitante. Ah, eu não quero estar aqui, mas eu não tenho outra saída, eu não tenho outra escolha. Você tem outra escolha, né? Nós não somos robozinhos, apesar da grande maioria hoje da humanidade se tornou um robô, né? Ela é levada por uma grande massa de manipulação, mas nós somos seres transformadores, nós temos o raciocínio e nós temos o livre-arbítrio, onde você escolhe a vida que você deseja. Só que sair dessa manipulação, dessa massa, dói, entendeu? E assim, existe a necessidade de perseverar, existe a questão da disciplina, porque assim, a dor, ela tem dois caminhos. Ela tem a dor do pecado, eu estou assim porque Deus permitiu, porque eu mereço, sou pecador, aí eu tenho que ser castigado, aí você faz autopunição. Mas tem a dor da conquista, a dor da vitória, a dor do renascimento, né? É igual, eu costumo dizer que é igual a dor de parto. Quando você está naquela dor ali, você jura nunca mais ter um filho. Quando a criança nasce, a sua dor se transforma magicamente para um amor incondicional. Você só quer dar proteção e amor àquele ser que nasceu. E daqui a pouco você está grávido de novo. Então, a dor, qual é a dor que você quer carregar na sua vida? Né? Carregue a dor do renascimento, da transformação, entendeu? Da evolução e dê um passo a mais nessa jornada do autoconhecimento, que é a chave da liberdade. Então, conheça-te. Eu não falo sobre a religião, mas eu cito muito aqui as escrituras sagradas. Está lá, não sou eu que falo, não é Simone que fala, não somos nós terapeutas. Está escrito lá. Conheça-te. Instrua-se. Procure saber, pesquise sobre o assunto, procure mais informações, não vá saindo compartilhando uma coisa que você desconhece, entendeu? Porque isso tudo é mutável, muda conforme o humor da pessoa, conforme o sentimento que ela está naquele momento, a ação dela muda. Então, vá para o caminho do imutável, entendeu? Padrões que a gente pode levar, morais, dentro dos ensinamentos de Jesus Cristo. Não estou falando sobre religião, estou falando sobre os ensinamentos de Jesus Cristo, que é libertador. É libertador. E nós estamos aqui para isso. Então, a MEC Terapias, nós temos aqui, você vai lá no nosso perfil, ali no link, a gente tem alguns trabalhos aqui, a MEC tem cursos, não é? E lá na Lizin Conde nós temos os tratamentos. E a semana passada, este mês de março, a gente iniciou com uma campanha da constelação, né? Que é uma prática libertadora, onde eu libertei muitas crenças fortes que eu desconhecia ter, não é? E nós lançamos uma comunidade para terapeutas e afins, né? Pessoas que tratam, que lidam com o bem-estar, né, da humanidade, que chama-se Eu Sou Ponte. Então, eu levo a solução para transformar vidas. Então, existe lá o link onde você pode conhecer todas essas práticas e também o link lá para você falar comigo diretamente e aí a gente vai trocando figurinha e levando você para o melhor caminho, correto? Agora eu quero, Simone, que você diga aí em suas redes sociais, o seu trabalho, a sua prática, quais são os benefícios e dá os seus endereços aí, por favor. Primeiro, eu quero te agradecer pelo convite, gratidão mesmo, de coração. Foi um prazer
o tempo passou assim, ó, voando, né? Essa conversa é muito gostosa, né? Então, eu trabalho, sim, lá no meu perfil, Simone Costa Terapeuta, né? Lá eu faço terapias como de reprocessamento mental para quem sofre com ansiedade, depressões, fobia social. Então, ali nós conseguimos trabalhar tudo. E também eu trabalho a autoconfiança, né? Principalmente da mulher empreendedora. Então, o meu perfil é bem voltado para essa mulher empreendedora, para essa mulher artesã, né? Porque eu senti na pele o que é isso, então eu decidi trazer, né? Tudo que eu tô vivendo hoje, eu quero trazer para essas amigas, né, artesãs. Então, para quem quiser seguir meu perfil, é @Simone Costa Terapeuta. E foi um prazer estar aqui contigo, viu, Liz? Obrigada, gratidão pelo convite. Gratidão, querida, por conhecer você. E aí a gente vai trocando figurinha, porque assim, o terapeuta precisa do terapeuta, né? Como eu digo, eu sou sempre socorrida aí quando acontece de vir essas memórias para serem limpadas, né? Que antes eu reclamava tanto, depois que eu entrei no caminho terapêutico, aí eu agradeço, porque daí cada vez que vem é uma oportunidade que eu tenho de transformar e me liberar mais um pouquinho e me tornar mais leve aí na jornada do autoconhecimento, da evolução espiritual. Então, assim, fica aqui o meu agradecimento a todos que participaram. Sigam lá, Simone, dentro das terapias dela, porque assim, gente, terapia não é bruxaria, tá? Não vai fazer mal nenhum a você. Lembre-se da vozinha lá, entendeu? Que curava bucho virado, que você levava a sua criança lá que vomitava, a sua criança que tinha febre, não é? E você levava lá para a vozinha para ela poder vencer. Então, hoje isso tem o nome de terapia. Por quê? Porque são os enviados da espiritualidade, são os trabalhadores da luz, são os soldados de Jesus Cristo que estão levando a você e mostrando a você que existe, é verdadeira a transformação, a liberdade e que a única missão que nós temos aqui é de sermos felizes e poder liberar a nossa vida, que é a nossa responsabilidade. Ok? Querida Simone, um beijo enorme no seu coração. Deus te abençoe com muita luz divina da verdade. E olha, vamos seguir aí a Simone, vamos seguir lá a Liz Conde e esteja aqui na MEC Terapia. Segunda-feira a gente retorna. Até mais uma semana de infinitas bênçãos divinas. Tchau!